guardado aqui, para ele mostrar para a gente um pouquinho a preciosidade que está sendo guardada aqui. Bom, então aqui dá para ver uma parte dessa riqueza que a gente tem aqui, acho que começando aqui pela diversidade de sementes de milho que a gente tem, então dá para ver já pelas cores, né? Aqui no Brasil a gente está muito acostumado com milho amarelo, mas aqui a gente tem, por exemplo, milho roxo, aqui tem um milho pipoca colorido, né? Aqui tem milho indígena, aqui tem milho pipoca preto, milho branco, então tem uma diversidade muito grande, né? Aqui uma mistura também de cores diferentes de milho, né? Então, o Brasil é um centro de origem secundário de milho. O milho veio lá da América Central e foi descendo aqui pelas diversas tribos indígenas. E a gente aqui tem um trabalho também de mostrar que existe, né, sementes de milho diferentes, rústicas, com cores diferentes, né? Temos também aqui uma variedade grande do mundo dos feijões, né? Então você tem feijões, você tem o mundo das favas, por exemplo, né? Favas aqui no Nordeste se usa muito na alimentação, aqui no Sudeste menos, mas são plantas ricas na alimentação. Depois você tem os feijões, né? Seja feijão parente do feijão carioca, do feijão preto, nós temos diversos tipos de feijão. Por exemplo, isso aqui é um feijão que é bem especial nosso, feijão muito bonito também. Feijão Anasazi, ele veio de uma tribo indígena do sul dos Estados Unidos, foi para a Embrapa, da Embrapa chegou na gente. Então é uma semente de milho parente do feijão carioca, mas ela tem uma qualidade que ela é mais fácil a digestão em relação ao feijão carioca, além de ser extremamente bonito, né? Essa cor meio apalusa assim, né? E aí vai. Depois temos também, desse mundo das leguminosas, a gente vem selecionando já faz algum tempo também, amendoins coloridos, amendoins de grande porte, né? São bem maiores do que as sementes que a gente está acostumado a ver. Essa aqui veio também, tem origem indígena, né? E os indígenas usam muito amendoim aqui no Brasil, é uma planta nativa do Brasil, amendoim, selecionada, domesticada pelos indígenas, e a gente conseguiu um material de um agricultor, e a partir desse material selecionamos essa cor e estamos com esse material já multiplicando já faz algum tempo. Hoje a gente tem também aqui alguma coisa de sementes de, por exemplo, adubação verde, né? Aqui tem, por exemplo, sementes de aveia preta. Então a gente agora nessa época do ano, em Botucatu, em algumas regiões, né, do Brasil, que é do sul, aqui a gente tem o clima mais frio, aqui no nosso caso seco, então a gente tem multiplicado sementes de aveia, centeio, cevada, alguns tipos de trigo também, né? Que são mais adaptados a essa época do frio. Aqui é uma coleção grande, que estão tudo em tubinhos pequenos, são sementes de hortaliças, que são quantidades pequenas, tem muitos tipos de tomate aqui, tipos de alface, né? E depois tem as sementes mais tropicais, de adubação verde tropical, por exemplo, uma variedade nova que a gente está desenvolvendo de feijão de porco, que é uma planta usada para adubação verde. Você vê o feijão de porco mais branco e o feijão de porco mais estrelado, né? É um feijão de porco estrelado, parece um céu. Esse feijão de porco que a gente selecionou. Outra coisa que eu também consegui achar e selecionar foi uma planta de labi-labi. Esse aqui é um labi-labi preto. Normalmente o labi-labi é marrom. Então aqui eu achei esse material e a gente está multiplicando esse material ao longo dos últimos anos, né? Então assim a ideia é trazer diversidade, novos materiais adaptados ao manejo biodinâmico, né, e rústicos, né, que os agricultores possam ter acesso. Pedro, eu queria só fazer uma pergunta. Em termos de diversidade, comparado com outras iniciativas que estão fazendo, nível de importância, de coleção, de variedade, como é que a gente está aqui? Qual que é o nosso status, digamos assim? Sim, não, a gente tem uma diversidade bem grande, assim, pensando na comparação com organizações não governamentais, outras iniciativas que trabalham com pequenos agricultores, a gente tem um banco realmente bem diversificado e grande, né? É importante, né? Muito Importante, importante. e mesmo universidades como a Unesp aqui, por exemplo, nós temos materiais aqui, muitas coisas que eles não têm, até a gente está no diálogo com eles, de parceria. Hoje, toda a avaliação de qualidade das sementes nesse último ano, desde que a gente mudou para cá, está sendo feito no laboratório da Unesp, por outro lado, a gente repassou para eles em torno de 60 materiais de feijões, Uhum. em torno de 10 materiais de amendoim, para eles fazerem testes também, que eles não tinham esses materiais disponíveis. E essa parceria é muito importante, né? Sim. Que possa ter o apoio, uhum, do poder público, digamos, Sim. né?
Muito bom. Parabéns, ABD, por esse trabalho, por essa iniciativa, que isso possa regenerar, espalhar, incentivar, estimular a regeneração do planeta, que é o que a gente está precisando trabalhar. Sem Muito dúvida. bom.